Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localiza Rent-A-Car, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes conosco os senhores Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. For those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat. Na seção de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9 e assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra ao Rodrigo, CFO da companhia, para começar a apresentação. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados da Localiza. Passado um ano do início da pandemia, em retrospectiva, a crise nos trouxe aprendizados importantes. Aceleramos nosso processo de internalização de tecnologia, estamos ampliando nossas competências em telemetria e já ultrapassamos a marca de 100 mil carros monitorados. Essas competências abrirão caminho para o aumento de eficiência e lançamento de novas soluções. Estamos avançando em frente de carro por assinatura e do carro para motorista de aplicativo. O Localiza Meu já revela um processo bastante maduro, entregando uma ótima experiência a nossos clientes e confirmando o potencial desse mercado de carros por assinatura. Além disso, o lançamento do Zarp nos coloca ainda mais próximos dos motoristas de aplicativo e nos deixa mais preparados para atender suas demandas, potencializando as oportunidades do segmento. Continuamos confiantes nas avenidas de crescimento, tanto no nosso core business quanto do ecossistema. Nesse trimestre, fomos hábeis em manter elevado nível de retorno sobre o capital investido, a despeito dos desafios impostos pela segunda onda da pandemia em nossos volumes de aluguel de carro e pelo baixo nível de produção de veículos no país. Ao longo do trimestre, sentimos a retomada gradual do volume e acreditamos na aceleração do processo de vacinação como um potencial catalisador da demanda por aluguel de carros em todos os nossos segmentos para os próximos trimestres. Estamos confiantes na retomada, mas entendemos os desafios de curto prazo e reforçamos o nosso compromisso com a austeridade na alocação de capital. Os carros adquiridos nesse ciclo terão impacto relevante no nível de retorno futuro. Sendo assim, temos tido a disciplina que o momento exige para garantir a sustentabilidade dos nossos resultados. Por essa razão, temos conseguido manter níveis de depreciação nas mínimas históricas. Além disso,
o custo de reposição e o valor residual dos nossos ativos permanecem abaixo das referências de mercado. Estamos focados em otimizar o retorno por quilômetro rodado. Com a perspectiva de continuidade na restrição do suprimento de carros, estamos sendo muito cautelosos com a disponibilização e quilometragem da nossa frota, de forma a conseguir alongar a sua vida útil, permitindo manter o volume de renovação mais baixo até que a indústria normalize o seu fornecimento. Com a maior quilometragem da frota, há um cuidado redobrado com a manutenção dos carros para manter o nível de segurança e qualidade, visando minimizar o possível impacto na experiência de nossos clientes. O aumento do custo de manutenção tem impacto temporário nas margens do aluguel. Para compensá-los, temos buscado maior eficiência na venda, aproveitando um ambiente de alta demanda por carros. Estamos cientes dos nossos trade-offs de curto prazo e certos que estamos tomando as decisões com visão de longo prazo, buscando crescimento com geração de valor. Seguindo pelo nosso webcast, na página 2, podemos ver os destaques do trimestre. Considerando o forte impacto da pandemia no segundo trimestre do ano passado, trouxemos também o comparativo com a base do segundo trimestre de 2019. No segundo trimestre, trouxemos crescimento de 94% nas receitas de aluguel de carros ante o mesmo período do ano anterior. Se comparado com o segundo trimestre de 2019, temos receita 24,3% superior, mesmo com a segunda onda impactando este trimestre. No segundo trimestre, a taxa de utilização da divisão alcança 75,9% e a diária média chega a R$ 82,5, refletindo nossa estratégia de precificação e o mix de segmentos. A receita da divisão de gestão de frotas vem acelerando sequencialmente e, na comparação anual, apresenta crescimento de 13,1% contra o segundo trimestre de 2020, devido ao efeito combinado de volume e preços. Na página 3, mostramos destaques financeiros do segundo trimestre. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a receita líquida cresceu 71,7%. Ao compararmos com o segundo trimestre de 2019, vemos crescimento de 13,2%. EBITDA cresce ano contra ano 77% e 54% se comparado ao segundo trimestre de 2019. O EBIT, ajudado pela depreciação menor, avança 208,3% em relação ao mesmo período de 2020 e 96,9% se comparado ao segundo trimestre de 2019. Por fim, vemos o avanço de 398,2% no lucro líquido do trimestre e 135,6% se comparado com 2019. Para apresentar maiores detalhes do resultado, passo a palavra para a nossa diretora de Relação com Investidores, Nora Lanari. Boa tarde a todos. Começando pela divisão de aluguel de carros, como podem ver na página 4, no segundo trimestre, o número de diárias apresentou aumento de 26,3% e a receita cresceu 94% em relação ao mesmo período do ano anterior. O impacto da segunda onda foi relevante nos volumes e preços do segundo trimestre do ano passado, impactando a base comparativa. Quando comparado ao segundo trimestre de 2019, o número de diárias apresenta crescimento de 16,4% e a receita sobe 24,3%. Ao longo desse trimestre, vimos os volumes retomando a trajetória de crescimento e estamos confiantes nas avenidas de crescimento. Na página 5, mostramos o resultado da gestão eficiente dos preços e mix nos segmentos, que resultou em uma diária média de R$ 82,5 e em taxa de utilização acima dos 75%, mesmo no contexto da segunda onda. Além disso, importante destacar que, a partir de maio, como prática usual de mercado, passamos a oferecer a proteção do casco diretamente aos nossos clientes, com impacto positivo na diária média. Na página 6, mostramos que a rede de agências próprias foi ampliada em 24 nos últimos 12 meses, passando de 429 agências para 453, sendo 11 dessas no último trimestre, o que reforça a nossa confiança nas oportunidades de crescimento. A companhia vem se preparando para a retomada e aceleração dos volumes à medida que a entrega de carros retome patamares mais robustos.
Passando para a página 7, na divisão de gestão de frotas, vemos a frota média alugada aumentando 8,8% e receita líquida aumentando 13,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Nesta comparação, a diária tem aumento de 5,9%, refletindo a precificação dos novos contratos em um contexto de aumento do preço dos carros novos. Estamos animados com o que temos observado na demanda e resultados do Localiza Meu. O número de pedidos em carteira segue aumentando, mas ainda estamos sendo impactados pelo cenário de restrição de produção e entrega de carros novos. Seguindo para a página 8, mostramos os saldos de compra e venda de carros. No trimestre, ainda com a oferta restrita, vendemos 26.643 carros e compramos 28.653, um acréscimo de cerca de 2.000 carros e investimento líquido de 329,2 milhões de reais. Nosso preço médio de compra foi de R$ 62.600, em comparação ao preço de venda de R$ 55.200, resultando em um esforço de reposição de R$ 7.500 por carro, mostrando a importância em se manter a disciplina na compra de carros. Na página 9, mostramos a rede de seminovos. No final do segundo trimestre de 2021, tínhamos 132 pontos de vendas, e tivemos 26.643 carros vendidos, um acréscimo de 35% no volume vendido na comparação com o mesmo período do ano anterior, que havia sido afetado pela primeira onda da pandemia e as restrições mais severas de mobilidade. O preço médio praticado foi de R$ 55.200 por carro, 31,3% superior aos preços praticados no mesmo período do ano anterior. Estes aumentos de preço refletem o contexto do forte aumento do preço do carro zero, que conseguimos capturar em nossas desativações. Na página 10, mostramos a frota no final de período do segundo trimestre em comparação ao final do ano passado. No aluguel de carros, encerramos o trimestre com uma frota de cerca de 208.500 carros, uma redução de 3,6%. A queda da frota de final de período reflete o menor número de carros em ativação e desativação, além do menor número de veículos disponíveis para venda. Em gestão de frotas, vemos a expansão sequencial da frota de final de período em 6,8%. Passando para a página 11, vemos que a receita líquida consolidada no trimestre cresceu 71,7% na comparação anual e 17,2% quando comparado ao segundo trimestre de 2019. Em comparação ao segundo trimestre do ano passado, as receitas líquidas de aluguel apresentaram aumento de 65,5%, enquanto a dos seminovos subiu 77,2%, impactada pelo preço de venda, que reflete os aumentos no preço dos carros zero. Avançando para a página 12, vemos que o EBITDA reflete o crescimento da receita e avança 77% no segundo trimestre de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior, mas com uma composição diferente. No contexto de menores níveis de recebimento de carros novos e envelhecimento da frota, a margem do aluguel de carros permanece impactada. Entretanto, esse impacto é mais que compensado pelo avanço nas margens de seminovos. Como resultado, a margem EBITDA consolidada permanece em patamar elevado de 62,7%. Dando um pouco mais de detalhe, a margem EBITDA do RAC foi de 38,6% nesse trimestre. Como a margem do segundo tri do ano passado foi positivamente impactada pela reversão dos créditos de PIS e COFINS, que ajudou a margem daquele trimestre em 21,7 pontos percentuais, trouxemos também a comparação sequencial. Em relação ao primeiro trimestre desse ano, a margem cede 4,3 pontos percentuais. Há um efeito em margem associado à queda de volume, reflexo da segunda onda da pandemia, ainda não acompanhada por uma redução de custos. As principais linhas impactadas são a de pessoal e de manutenção. A primeira explicada pela ampliação de mais de 11 agências no trimestre, reforçando nossa confiança com a retomada do crescimento. E a segunda, explicada pelo aumento nos custos de mobilização de frotas, com mais carros comprados nessa divisão, em comparação ao trimestre anterior, e a continuidade do envelhecimento da frota.
Além disso, ao passarmos a oferecer a proteção de casco diretamente pela companhia para o cliente, temos um efeito dilutivo em margem, pelo menos em um primeiro momento, pelo aumento das receitas com contrapartida nos custos associados aos sinistros. À medida que a gestão dos sinistros passe a ser feita pela companhia, acreditamos que teremos efeito positivo em rentabilidade. Na comparação sequencial, a divisão de gestão de frotas teve ampliação de 2,3 pontos percentuais na margem em função especialmente de um recuo nos gastos com a manutenção por menor custo de mobilização de frotas e do efeito dilutivo do crescimento dos volumes e receitas nos custos associados à estruturação e lançamento do Localiza Meu, como mencionado no trimestre anterior. Os seminovos apresentou uma margem de 14,6%, superior à do último trimestre reportado, mesmo com a redução dos volumes vendidos que impacta na diluição dos custos fixos. Como a forte alta de preço dos carros zeros nos últimos trimestres, é natural esperar que essa margem mais elevada continue se repetindo até que os carros adquiridos antes da alta de preço sejam desativados e vendidos. Na página 13, vemos que no RAC, a depreciação média anualizada por carro se manteve em patamares baixos no trimestre, em R$ 603. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual por carro foi de R$ 990, 29% inferior à depreciação do trimestre anterior. A depreciação em patamares baixos nas duas divisões de negócios é resultado do aumento dos carros novos e consequente reflexo no preço de venda de seminovos. Na página 14, podemos ver que o EBIT consolidado no segundo trimestre de 21 atingiu 673,3 milhões de reais, representando crescimento de 208,3% em relação ao mesmo período do ano passado e 96,9% superior ao mesmo período de 2019. Aqui também faremos a comparação sequencial em razão da base fraca de comparação do segundo trimestre de 2020. A margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 49,1%, representando redução de 4,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 21, explicada pelos efeitos que impactaram o EBITDA, já que a depreciação de carros e o resultado dos seminovos permaneceram praticamente estáveis na comparação trimestral. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 73,2%, aumento de 6,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 21, explicada pelos avanços no EBITDA, somado à redução da depreciação e maior margem na venda de carros dessa divisão. O lucro líquido do trimestre, na página 15, cresceu 398,2% em comparação ao segundo trimestre de 2020 e 135,6% quando comparado ao lucro do segundo trimestre de 2019. Na comparação em relação ao primeiro trimestre desse ano, a redução de cerca de 34 milhões no lucro é explicada principalmente pelo efeito da segunda onda e menor volume de venda de carros, além da maior despesa financeira. Na página 16, demonstramos um consumo de caixa de 303,2 milhões no semestre, explicado pela redução de 547,1 milhões na conta de montadoras. Como pode ser visto na página 17, a dívida líquida no semestre aumentou 484,1 milhões, impactada principalmente pela redução no contas a pagar a montadoras, e encerrou o trimestre em 6,6 bilhões de reais. Vocês podem ver na página 18 que encerramos o trimestre com um perfil de dívida e posição de caixa robustos, incluindo a emissão de 1,2 bilhão de reais em debêntures, com vencimento final em 10 anos e taxa de CDI mais 1,99%. Dessa forma, encerramos o trimestre com 4,1 bilhões de reais em caixa, montante que nos dá munição para financiar o crescimento ao longo dos próximos trimestres, à medida que a produção de veículos comece a se normalizar. No slide 19, podemos ver que o ratio dívida líquida EBITDA nos últimos 12 meses fechou em 2,2 vezes, um patamar que nos dá tranquilidade para financiar o crescimento de curto prazo com capital de terceiros. Gostaria agora de retornar a palavra ao Rodrigo para apresentar nosso ROIC Spread. Obrigado, Nora. Na página 20, apresentamos a evolução do spread ROIC versus o custo da dívida. No segundo trimestre de 21, considerando os últimos 12 meses e apesar das adversidades,
vemos um avanço do nosso spread, que atingiu 11,7 pontos percentuais. Reforçamos que, apesar do elevado nível de retorno de curto prazo, o contexto atual ressalta a importância da tomada de decisão pensando no ciclo completo de aluguel, partindo da captação, passando pela alocação de capital de forma eficiente, pela geração de caixa do aluguel e recuperação do valor residual. Somente a partir da adequada combinação dessas etapas é possível gerar valor. Por isso, mantemos a nossa austeridade na alocação de capital, certo de que estamos tomando as decisões com visão de longo prazo, buscando crescimento com geração de valor. Para encerrar, na página 21, falamos de sustentabilidade. No segundo trimestre de 21, impulsionados pela evolução do propósito da companhia, que passa a ser com você, construindo o futuro da mobilidade sustentável, seguimos avançando em nossa estratégia ESG. Divulgamos o terceiro relatório de sustentabilidade no formato GRI e com indicadores SASB. Fizemos o lançamento do Instituto Localiza para gerenciar o investimento social privado e aceleramos nosso programa de diversidade e inclusão com adesão ao Fórum de Empresas com Refugiados da ONU. Recebemos um importante destaque no ranking ESG da Money Times. Alinhada à estratégia dos nossos negócios e à expectativa dos nossos stakeholders, atualizamos a nossa matriz de materialidade, trazendo os temas centrais que irão orientar as nossas ações no curto, médio e longo prazo. Ficamos agora à disposição de vocês para responder as perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9 e assim que sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Bom, recebemos aqui uma primeira pergunta escrita, Rogério Araújo, do BS. Rogério, obrigada pela pergunta. Vou ler aqui. Obrigado pelo call. Qual a razão pela qual a Localiza tem recebido menos carros que os pares em bases relativas? É relacionado ao preço dos veículos? Se for o caso, a companhia não poderia comprar carros mais caros e repassar no preço, sobretudo no segmento de GTF? Quais as perspectivas para a entrega de veículos normalizar em termos de timing e magnitude? Muito obrigada. Obrigado, Rogério. Primeiro ponto, tem algumas razões, né? Acho que o volume de produção. Agora, a questão, né, de comprar carros mais caros, isso afeta demais aqui a perspectiva de retorno futuro. Como a gente tem falado, o nosso compromisso é um retorno aqui sustentável para os próximos anos. Então, o repasse de aqui tem casos aqui realmente que os carros não seriam, né, viáveis dado as condições atuais aqui, sejam no rentacar, sejam na GF. Tendo em vista isso, as nossas e que provavelmente no segundo trimestre, no segundo semestre do ano que vem, é que teremos a normalização plena do fornecimento. Rogério, obrigada pela pergunta. E só para adicionar o comentário do Rodrigo, a gente vê níveis de preços muito diferentes de carros que são comparáveis também. Isso impacta, obviamente, na precificação desses modelos. GTF é um segmento bastante competitivo, então a gente é muito disciplinado aqui na alocação desse capital, como o Rodrigo bem mencionou. Bom, temos a seguinte pergunta aqui do Regis. Regis, vamos abrir seu microfone para você fazer a pergunta, por favor. Obrigado, Nora. Rodrigo, obrigado pela oportunidade das perguntas. Eu queria discutir... Bom, tem esse tema de frota, que eu acho que já tocou na pergunta anterior. A minha
questão nesse tema é o seguinte, quanto tempo vocês acreditam que essa situação normalizaria? Ou seja, a partir de que momento vocês acreditam que não tem mais o crescimento, vamos dizer, limitado por disponibilidade de carros? O que precisa acontecer? E aí, talvez em particular, se o segundo trimestre agora teve algum efeito em particular, por exemplo, da parada da Volks, ou alguma coisa que os diferenciasse muito dos peers. Um outro tema também que eu queria explorar com vocês é sobre assim, acho que foi um pouco esse segundo trimestre agora foi provavelmente um tri muito favorável para o GTF, né? Por outro lado, o RAC sofreu mais por causa da segunda onda lá no começo do trimestre. E aí acho que a Localiza é mais exposta a esse segmento de RAC do que os pares. Eu queria, talvez, se vocês conseguissem comentar um pouco, né, nesse relativo, e um pouco queria entender o seguinte, se vocês acreditam que o terceiro tri talvez fosse o contrário, né? Porque na saída do trimestre, aí talvez se conseguir comentar os dados de julho, me parece que foram bastante maiores do que a média em tarifas, taxas de utilização e assim por diante. Obrigado. Regis, muito obrigado. Né? Em relação às montadoras, é uma crise global, né? Basicamente pela cadeia de fornecimento e principalmente falando aqui de semicondutores. Né? Hoje a cadeia está competindo não só entre si, mas com a cadeia de próprios chips para celulares e outros produtos aqui. Então tem uma restrição de oferta na cadeia de suprimento das montadoras, né? E o que tem levado eles a reduzirem volume e alocarem esses semicondutores de forma global. Né? Então, hoje, a comparação da rentabilidade é feita pela matriz da montadora e ela está produzindo os carros nas regiões que ela julga que esses carros terão aí o melhor retorno. Né? A normalização é gradual, eu acho que no segundo trimestre, sim, algumas das montadoras sofreram bem mais que outras, né? Sem citar nomes particulares, mas algumas montadoras aqui tiveram realmente aí, uma queda de produção muito maior que outras, isso afeta com certeza aqui o suprimento, mas o segundo trimestre relativamente foi melhor que o primeiro trimestre. O que a gente vê os terceiro trimestre também deve ser uma melhora gradual e assim por diante. As expectativas ainda variam muito da normalização, com as informações atuais variam entre o segundo trimestre do ano que vem e o segundo semestre do ano que vem, para uma normalização, mas isso, mais uma vez, vai acontecer de forma gradual. Né? Em relação ao Rent-A-Car, acho que sua visão é correta, a gente tem uma exposição maior no Rent-A-Car, a segunda onda teve um impacto, ainda que menor que na primeira, mas teve um impacto com uma recuperação gradual de volumes, né, e de tarifas também. Essa recuperação continua, a demanda é crescente, né? Os níveis de vacinação têm ajudado, então a gente está vendo não apenas, né, em todos os segmentos aqui um crescimento dessa demanda, e essas são as perspectivas que a gente teria aí para os próximos trimestres. Obrigado, Rodrigo. Se me permitir abusar um pouquinho aqui, duas rapidinhas sobre mais específicas do resultado agora. Depreciação subiu pouco, menos que pares, se tiver uma explicação por quê. E também o efeito do seguro, se você consegue dar uma cor de o quanto isso mudou margens ou tarifas, para a gente expurgar esse efeito. Obrigado. Não, eu que agradeço, né? Isso é resultado da nossa disciplina absoluta na alocação do nosso capital. Né? A Localiza aqui sempre foi tradicional na questão da depreciação, de ter uma depreciação competitiva, e agora, nesse momento, acho que essa qualidade nossa tem sido ainda mais ressaltada. Isso se refere, é claro, uma renovação um pouco menor, mas com certeza ser mais criteriosos, né, na forma como nós estamos aproveitando essa demanda e o crescimento. Né? Hoje existe uma diferença muito grande da oferta, apesar da oferta ser limitada, existe uma diferença muito grande em termos de condições, né? E a gente tem
plena consciência, numa indústria que é tão intensiva em capital como a nossa, da importância de você ter essa disciplina, né? Mesmo que isso impacte no curto prazo um pouco os custos, por exemplo, de manutenção, quando comparados ao impacto na depreciação, esse trade-off é extremamente positivo. Vou pedir para a Nora falar mais especificamente do seguro, mas em relação ao que eu posso adiantar, que em relação à receita e ao custo, o impacto na margem não é tão material. Então, um impacto na operação, um impacto na margem não é tão material. Nora. Regis, o seguro de casco, né, o seguro do carro, vou simplificar, ele passa, não é seguro, ele era feito via um terceiro, uma seguradora, e agora a gente, por uma decisão favorável, a gente passa a oferecer a proteção do carro direto ao nosso cliente como prática de mercado. Tá? Boa parte do mercado faz dessa maneira já. A gente estima o impacto dessa migração em nossa diária média em cerca de R$3, passamos a migrar isso a partir de meados do trimestre, mas ainda estamos numa fase de transição aqui em que a gente acaba reconhecendo um pouco mais de sinistros e perdas associadas a essa migração, mas a gente entende que é accretive, que é positivo aí a partir do momento que a companhia passa a fazer gestão aí dos acidentes e roubos. Tá ótimo, obrigado, Nora, obrigado, Rodrigo. Sim, obrigado. Bom, a pergunta seguinte aqui da Fernanda, do BTG. Fernanda, abrimos seu áudio, por favor. Oi, Nora, Rodrigo. Bom dia, obrigado pela oportunidade para a pergunta. Eu queria só explorar um pouquinho mais esse tema de margem. Acho que vocês abordaram bem já os motivos pelo qual a gente teve uma margem um pouco mais fraca no RAC nesse TRI, mas olhando para frente, só para a gente entender se a gente deveria esperar uma margem aí próxima desses 30 alto para o RAC para os próximos trimestres, ou se a gente deveria voltar a ver uma margem ali no 40 baixo. E também queria entender um pouquinho como é que tem sido aí o mês de julho em termos de volume e taxa de utilização, para ver se já está começando a retomar para patamares mais normalizados. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Em relação à margem, só para esclarecer, primeiro tem o impacto do próprio volume, né, de carros alugados, né, que tem um efeito da segunda onda, apesar de menor que da primeira onda, é um efeito ainda que ocorreu aqui no segundo trimestre, né, uma receita que nós não tivemos que é relevante. A parte da manutenção, como eu havia falado, o envelhecimento, né, da frota impacta os custos de manutenção, até porque a gente quer garantir uma boa experiência para o nosso cliente. Né? Não podemos aqui descuidar dos nossos valores e dar uma experiência pior para o cliente. Um ponto também relevante é que a quantidade de carros ativados no Rent-A-Car, em proporção aos carros alugados, quando comparados no primeiro TRI, aumentou 30%. Então, esse é um custo, né, um one-off de ativação que a gente tem, com uma menor base de carros alugados proporcionalmente à quantidade de carros ativados. Isso também afeta aqui o nosso custo momentaneamente. Esses são aqui os principais pontos. Tivemos também, né, um aumento na parte com essa transição, né, como a Nora tinha explicado, da parte de seguradora para proteção de casco, tivemos aqui nessa transição um aumento de roubo, né, algumas cidades em particular. Isso também acreditamos que seja um efeito aí temporário. Em relação ao futuro, o que a gente acredita é que a retomada de volume está vindo, né? A demanda está vindo, nós estamos aqui com foco grande na alocação desses carros nos segmentos de maior retorno para a companhia, e o nosso foco aqui, mais do que a margem EBITDA, é o retorno, é o ROIC e o ROI desses carros. Né? Isso é que guia toda a nossa alocação entre segmentos e as nossas decisões aqui de curto, médio e longo prazo. Bom, a pergunta seguinte que a gente tem é do Josh Milberg. Josh, Morgan Stanley, microfone aberto. Por favor, Josh. Oi, Nora. Oi, Rodrigo. Muito obrigado. Me estão ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Maravilha. Minha primeira pergunta é se vocês podem revisitar com um pouco de detalhe o cenário para o segmento de aplicativos e
tocar especificamente sobre a questão dos incentivos para os motoristas do Uber. Temos tido o entendimento que os preços do Uber eventualmente não têm subido o suficiente para compensar a inflação do combustível e outros custos. E seria ótimo ouvir um pouco da sua perspectiva sobre isso e, eventualmente, o que poderia implicar para seu crescimento neste segmento. Josh, obrigada pela pergunta. A gente fez o lançamento do ZARP, marca em determinadas cidades, agências dedicadas. A gente acha que a gente vai ter maior eficiência operacional e nos custos associados a esse segmento, o que contribui para a rentabilidade. Acho que vale mencionar também que a gente está aumentando a conectividade da frota, mais carros conectados reduzem ainda mais os nossos níveis de inadimplência nesse segmento. E o que a gente tem visto, Josh, acho que não só aqui, mas Estados Unidos, por exemplo, faltam motoristas tanto o Uber quanto o Lyft lá subiram as tarifas para compensar isso. Aqui no Brasil a gente tem, além do efeito do combustível subindo, tem o efeito do preço do carro. A gente viu um efeito na base de motoristas, sim, e essa tarifa dinâmica provavelmente ela vai impactar. Mas a gente tem bastante apetite pelo segmento e acha que tem avenida muito relevante de crescimento para frente, especialmente se você considerar que com o aumento do preço dos carros novos em cerca ali de 30%, pouco mais de 30% nos últimos 12 meses, o aluguel fica ainda mais, vou dizer, uma opção ainda melhor para o motorista para testar o trabalho como motorista de aplicativo. E pela gente cuidar de manutenção, depreciação, não ter downtime. Então, a gente acha que esse contexto pode gerar oportunidade boa no segmento e a gente está bastante otimista com o lançamento aí do ZARP. Perfeito. Ao final, Nora, não estão enxergando a questão de incentivos estar atrapalhando muito isso, a demanda do ponto de vista dos próprios motoristas? Não, Josh, não estamos não. Obviamente impactados ali no segundo trimestre pelos lockdowns, mas a gente vê demanda importante aqui pelos motoristas de aplicativo. Perfeito, Ana, maravilha. E Nora, uma segunda pergunta foi se vocês poderiam comentar sobre os próprios comentários do management da Unidas no call do trimestre, indicando esse planos de investir mais no negócio de aluguel de pesados de caminhão. Não sei se vocês têm comentado sobre isso ao mercado, mas eventualmente a pergunta seria se vocês enxergam a possibilidade de entrar neste negócio ou com Unidas ou sem. Obrigado, Josh. Primeiro, as duas empresas são totalmente independentes, seguem seus planos totalmente independentes, até qualquer manifestação da fusão aqui com o CAD. Não temos absolutamente nenhum comentário sobre a estratégia sobre a estratégia da Unidas. Em relação à nossa estratégia, está sempre avaliando nos nossos planos até o momento, né? Não era uma das prioridades da empresa. Obrigado. Muito obrigado. Josh, e acho que só para completar aqui, isso pode obviamente ser reavaliado para frente, mas a gente está trabalhando junto ao CAD para essa análise. Então, o plano da companhia agora é continuar crescendo no core business e apoiar o CAD aí na tomada de decisão em relação ao negócio, mas isso pode ser reacessado no futuro. Faz sentido. Muito obrigado. Bom, próxima pergunta, Rogério Araújo, BS. Rogério, por favor, agora com o microfone. Obrigada. Oi, Nora, tudo jóia? Eu não sei o que eu fiz aqui não, mas você já me respondeu a pergunta, obrigado. Tá bom, seguimos à disposição. Tem uma pergunta aqui do Joesse. Boa tarde, a empresa pensa em realizar o split das ações? Deixa eu responder essa. Eu acho que a companhia obviamente monitora
o preço das ações e o índice de negociabilidade e, obviamente, o número de negócios. Agora, a gente também está num processo ali de análise de uma operação de fusão com a Unidas no CAD, JOS, e inclusive com ratio de troca já estabelecido. Então, eu diria que não é o momento agora para a gente pensar em split, mas a gente sempre avalia, sim, a depender do preço da ação. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Seguindo aqui, vamos abrir o microfone para o Lucas Barbosa, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Você consegue me ouvir? Bem, Lucas. Perfeito, obrigado, Nora. Bom dia, boa tarde, Nora, Rodrigo, Guilherme, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas dúvidas, tá? A primeira é sobre digitalização e internalização de tecnologia na Localiza. Quando a gente leu o release de vocês, me chamou bastante atenção vocês terem discutido bastante esse tópico já no primeiro parágrafo da mensagem inicial. A impressão que dá é que essa é uma das maiores prioridades na agenda da empresa. E aí, acho que a gente vai para a minha pergunta, que seria, vocês poderiam compartilhar algumas das iniciativas digitais que vocês acham que têm diferenciado vocês dos competidores ou que vão diferenciar vocês, que vocês já puderem compartilhar com a gente? Depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado. Lucas, obrigada pela pergunta. Certamente você pegou um ponto importante e é um pouco da mensagem que a gente gostaria de passar. A gente, nos últimos 2 anos, vem passando pelo processo de internalização de TI. A gente tem, né, a ambição de construir um dos laboratórios de tecnologia ali mais relevantes do país, não tem a menor dúvida. E a gente está entusiasmado com as iniciativas e as frentes que a gente abre a partir dessa internalização de capabilities aqui. Eu vou citar algumas mais óbvias que vocês já viram e vou tentar dar um conceito aqui também para tangibilizar o que a gente imagina, mas, Lucas, a gente, até aliado com a compra da Mob7 ano passado, a gente está com mais de 100 mil carros, né, passamos a marca de 100 mil carros conectados, a gente ampliou o rollout do Localiza Fast, então mais agências e mais carros com a tecnologia de abertura de portas e reserva, da reserva à alocação 100% digital, lançamos o ZARP, lançamos o meu, a gente reforça aqui também capabilities de data science e, em paralelo a essa conexão de frota, ou seja, maior conectividade, isso abre um leque de informações para a gente trabalhar, muito importante. Então, a gente começa a falar aí de vou chamar de quarta avenida de crescimento, que é o ecossistema da Localiza, a partir das informações que a gente vai conseguir pela telemetria. Agora, do ponto de vista de back, eu acho que a gente também tem vantagens relevantes aqui e eficiências operacionais a serem capturadas, por exemplo, em recuperação de frota, por exemplo, em inadimplência, por exemplo, em precificação e na granularidade desses movimentos. Claro que isso demanda investimento, então a gente tem uma contrapartida em folha, nosso headcount soma, mas a gente não tem a menor dúvida que é accretive e que isso coloca a Localiza em outro patamar. Obrigada pela pergunta. Perfeito, Nora, obrigado pela resposta, ficou super claro. A minha segunda pergunta é exatamente sobre a questão de avenidas de crescimento. Vocês mencionaram essa questão de avenidas de crescimento do ecossistema. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre essas oportunidades do ecossistema? Talvez a estratégia de vocês de oferecer aos clientes a proteção do casco já seja uma dessas oportunidades ligadas ao ecossistema. E também você acabou mencionando que a gestão dos sinistros acontecendo dentro de casa, vocês acham que isso, você acabou mencionando nessa questão de gestão de sinistro acontecer dentro de casa, você acha que isso significa que vocês vão verticalizar também os reparos de casco? Obrigado, Lucas. Quando você olha hoje o nosso ecossistema, né, a gente sempre fala internamente que nós somos a empresa que mais gera financiamento, que mais transporta carro, que mais lava carro, a empresa que mais mexe em termos de manutenção, né? Então, nós temos um ecossistema aqui muito rico. Então, a gente está olhando para absolutamente todos os elementos do nosso ecossistema aqui, sejam os aspectos financeiros associados a ele, sejam os aspectos, né, compra e venda de carros, de manutenção, nos serviços adicionais que a gente pode trazer para o cliente. A questão da proteção do casco nos dá realmente mais flexibilidade para ter um produto aí que atenda melhor as necessidades
né? A parte aí toda de tecnologia, que a gente citou também, de monitoramento dos veículos, tem toda uma parte de inteligência artificial associada aos dados, né, que eu tenho aqui de cada um dos meus clientes conectados. Então, estamos avaliando de forma holística e abrangente aqui o nosso ecossistema, né, com uma agenda robusta que a gente quer implementar nos próximos anos. Acho que conceitualmente, Lucas, a gente pensa no tamanho potencial dessa adjacência, no potencial de geração de valor dessa adjacência, e se a gente tem as competências aqui para ser um player relevante nessas adjacências, então a gente acha que tem, né, que como o Rodrigo bem colocou aí, esse mundo de informações que a gente tem acesso pode ser relevante do ponto de vista de ofertas, enfim, parcerias que a gente pode criar no futuro. Perfeito, Rodrigo e Nora, muito obrigado. Boa tarde. Bom, tem uma pergunta aqui do Ivan, vou ler. Boa tarde, gostaria de entender o aparente favorecimento da gestão de frotas versus RAC no recebimento de carro e quais as perspectivas de cada segmento que motivaram tal alocação. Obrigada. Muito obrigado, Ivan. Se você olhar até, o RAC recebeu mais carros do que a gestão de frota. O que hoje dita essa alocação muito, eu tenho uma fila muito grande de pedidos em gestão de frota. A gente não pode deixar os nossos clientes esperando esse período. E são carros com modelos específicos. Então, toda vez que eu recebo aqui um carro, que eu tenho um pedido de gestão de frota específico para aquele carro, a gente tem dado aqui a alocação de gestão de frota, visando atender este cliente que já fez um pedido, né, há alguns meses, né? Então, para a gente manter a satisfação do nosso cliente, enquanto o RAC, nós trabalhamos para um sistema de grupo, então não preciso efetivamente ter um carro específico de algum modelo. Isso é que tem motivado a alocação, né, mais do que qualquer outro segmento. As perspectivas dos dois segmentos são super positivas, né? Seja no meu, seja na gestão de frota, digamos, tradicional aqui para empresas, e no Rentacar, com a volta, né, com a vacinação, aceleração da vacinação e a volta aqui da demanda em todos os segmentos, seja em aplicativos, no diário, no mensal, a gente está vendo uma retomada dessa demanda de forma robusta. Ivan, só para complementar aqui, obviamente o RAC é um segmento mais afetado pelos ciclos da pandemia aí, então isso impactou bastante a nossa gestão de frota disponível ao longo do ano passado e desse ano também. Eu vou dizer, o fleet ele acaba tendo um streamline de receita mais resiliente e muitas avenidas de crescimento pela frente. Então acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que a gente vê oportunidades relevantes em ambos os segmentos, tá? E estamos sendo cuidadosos exatamente na alocação de capital nesse momento de restrição de oferta, mas achamos que tem bastante espaço para crescer ambos os segmentos ali a partir dos próximos trimestres e, obviamente, a partir de uma normalização mais robusta da produção em razão ali das questões relacionadas aos semicondutores. Bom, seguindo aqui, passo para a pergunta do Vitor Mizuzaki, Bradesco. Vou ler pergunta escrita. Primeira, considerando que a entrega de carros novos deve normalizar apenas no segundo semestre de 2022, podemos considerar que nos próximos 12 meses estaremos vendo menos crescimento, mas com ROIC mais elevado? Segunda, analisando a evolução da frota de final de período, nos parece que aconteceu um aumento da frota sinistrada no RAC nos últimos 6 meses e um pouco mais forte no segundo trimestre. Poderiam comentar sobre esse tema? Bom, deixa eu começar aqui, Rodrigo me complementa. O Vitor, apesar de uma normalização, vou dizer, plena a partir do segundo semestre de 22, né, a gente tem visto as questões relacionadas a semicondutor e as paradas de montadora, a gente já espera, né, um segundo semestre, especialmente a partir ali de agosto e setembro, mais robusto em entregas, ou seja, a gente já tem né, uma melhora de volumes esperada ali, especialmente para o quarto trimestre, primeiro e segundo de 2022, tá? Mas a sua lógica está correta, a gente aqui está um trade-off de manutenção e depreciação, nós estamos avaliando aqui o melhor
uso, né, a alocação do nosso capital. Então, pode-se esperar, sim, um ROIC mais elevado, até porque a gente tem um certo benefício desse vento de cauda ali dos seminovos, que deve durar por mais alguns bons trimestres, tanto em margem, principalmente em margem, mas também na depreciação, que está subindo mais lento, dados os aumentos de preço desse ano. Tá? Bom, segunda pergunta sobre a evolução de frota de final de período, a gente tem a diferença entre o saldo de compra e venda e as frotas de final de período, elas são relacionadas, como você bem colocou ali, à frota sinistrada ou roubo. Tá? Então, a gente tem, obviamente, a partir de uma exposição maior ao segmento de pessoa física diários, a gente tem um risco maior aqui relacionado à fraude e sinistro, e por isso que a gente acelera o processo de conectividade da frota. Acho que a gente vai capturar ganhos relevantes a partir dessa conectividade de frota nesse segmento específico, mas falando um pouco mais do segundo trimestre, acho que além de um aumento, sim, tri contra tri, a gente teve o efeito da migração da proteção de casco, que passou a ser oferecida pela companhia, então a gente acabou baixando ali carros em discussões aí com o parceiro de seguro que a gente fazia, e agora a gente faz a gestão dessa proteção em casa, e a gente acha que isso abre um potencial de rentabilidade razoável ali para frente, à medida que a gente faça essa gestão internamente. Bom, pergunta seguinte do Rodrigo Faria, Sul América. Rodrigo, obrigada pela pergunta. Boa tarde, Rodrigo e Nora, tudo bom? Com as altas dos preços de peças e manutenção como um todo, vocês têm discutido internamente sobre se é melhor realizar essa manutenção mais cara na preparação dos seminovos ou se é melhor não incorrer nesses custos elevados e trabalhar com o preço de venda de seminovos um pouco menor, dado o bom momento de usados? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Não, quando você olha hoje, né, ainda ter estes custos compensa caso esse veículo principalmente vá para um consumidor final ao invés de uma revenda, né? Hoje o mercado de seminovos também está aquecido, a gente tem uma reputação também junto a esse nosso cliente, então não podemos também entregar aqui um carro sem condições necessárias, mas sim compensa, né, dado que a demanda por seminovos, principalmente pelo lado do consumidor, está bastante aquecida. Bom, a pergunta seguinte aqui da Marília Onyx. Primeiro, o crescimento sequencial baixo em termos de volume no GTF, 4% sequencial, foi por limitação de frota? E se puderem comentar um pouco do Localiza Meu, essa é a primeira pergunta. E a segunda é, como tem visto a competição de tarifas do RAC, dado o aumento do preço de carro zero quilômetro? Ainda esperam aumentos relevantes para os próximos trimestres? Bom, começando aqui pela primeira pergunta, Marília, acho que vale reforçar o seguinte: nós estamos falando aqui de automóveis e comerciais leves, né? Então, assim, o crescimento sequencial baixo em relação, não sei se você está mencionando em relação à concorrência, que acaba tendo pesados especiais, são nichos específicos que a gente não opera, tá? A gente vê um aumento de volume e de demanda, mas principalmente um aumento do backlog. Então, sim, por limitação de frota, a gente tem muito carro e pedido em carteira, e a gente vai receber muito provavelmente ali final de início de quarto trimestre. Então, a gente imagina que esse crescimento acelere ao longo dos próximos trimestres, especialmente mais para o final do ano. Mas bastante otimistas aqui, não só com Localiza Meu, mas com a própria GTF normal, vou dizer assim. Tem backlog importante aqui. Acho que o próprio aumento do preço de carro novo pode trazer alguns clientes para a terceirização. Bom, a segunda pergunta, como tem visto a competição de tarifas no RAC, dado o aumento de preços no carro zero, ainda esperam aumentos relevantes para os próximos trimestres? Marília, aí a gente vai reforçar mais uma vez o ponto de disciplina na alocação de capital. Então, a gente tem sido muito cuidadoso, obviamente, nas compras de carro, no momento da desativação, na gestão dos quilômetros disponíveis para os nossos clientes, e você já nota que a tarifa média tem uma evolução aí nos últimos trimestres pelo nosso lado.
obviamente o segmento é bastante competitivo e a companhia tende a, vou dizer, absorver aqui todas as eficiências operacionais para manter o seu nível de competitividade frente ao mercado e manter ritmo de crescimento forte aí para frente, à medida que os volumes de entregas retomem patamares mais fortes. Só um complemento, Nora, porque não ficou claro se ela estava perguntando se o aumento ainda ia ser do carro zero, né, ou da tarifa do aluguel. Se for em relação ao carro zero, né, a gente espera, né, o carro já subiu mais de 30% desde o início da pandemia, mas ainda assim existem algumas pressões de custos que devem ser repassadas. É claro que existe um limite para isso, então a gente tem uma expectativa ainda de um aumento dos preços do carro zero acima da inflação, mas não em patamares históricos como a gente tem visto nos últimos 12 meses. E isso, né, Rodrigo, acaba favorecendo um pouco esse vento de cauda ali dos seminovos, porque permite a manutenção dessas margens ali um pouco mais elevadas, até que a gente venda os carros comprados antes ali do início dos aumentos de preço, só para reforçar. Bom, seguindo adiante a pergunta do Bruno de Oliveira, vocês poderiam falar um pouco mais sobre a demanda específica dos clientes GTF por alguns modelos de veículo? Eles estão demandando mais SUVs? E a segunda pergunta, como a Localiza está lidando com as filas de pedidos do GTF? Bom, deixa eu começar aqui, Bruno, obrigada pela pergunta. Eu vou dividir os clientes de GTF em dois. Vou separar o GTF, vou chamar de tradicional, que são, né, é o B2B, são as grandes empresas terceirizando frota, e vou falar do Localiza Meu, que é o nosso produto por assinatura, ali com o objetivo de PMS e pessoas físicas. Nesse segundo, sim, Bruno, a gente vê uma demanda por SUVs, carros, vou dizer, mais executivos. Essa tem sido ali uma das demandas para esse novo, vou dizer, nova linha de produto, de segmento ali que se abre na gestão de frotas. É uma compra boa para a companhia, é uma venda boa para as montadoras e acho que tem um preço, vou dizer, competitivo ali para os nossos clientes. Em gestão de frota especificamente, a gente vê demandas, vou dizer, consistentes com as demandas do passado, tá? Então, a questão de SUV, ela está mais atrelada ao Localiza Meu, e por isso que eu dividi essa pergunta em duas. Como a Localiza está lidando com as filas de pedido em gestão de frotas? A gente tem um cuidado muito forte com a percepção do nosso cliente, né, em começar um relacionamento ali com o pé direito, por assim dizer, Bruno. Então, a gente, carros que não tem muita expectativa ainda de entrega, a gente prefere não vender agora, mas a gente está alinhando muito a expectativa dos nossos clientes em relação aos prazos de entrega e dificuldades aí de montadoras em razão dos semicondutores. Então, o que a gente nota é que tem uma fila de pedido crescente aqui sim, a gente está sendo absolutamente transparentes com os períodos, os prazos de entrega, e a gente acha que a gente começa a entregar um crescimento mais robusto a partir do quarto trimestre, né, a partir da retomada de produção ali de algumas montadoras que tiveram paradas mais relevantes ao longo desse ano. Lembrando que para fazer perguntas é só utilizar o ícone Q&A no canto inferior da sua tela. Obrigado a todos pela presença. Nosso time de RI estará à disposição para esclarecimentos adicionais. Um ótimo dia a todos.